Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema O perigo de um coração ofendido. Quero ler com os irmãos Hebreus capítulo 12, os versículos 14 e 15. Está escrito assim: Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Amados, veja que a Bíblia diz que nós devemos nos esforçar para viver em paz com todos. Veja que não é algo que nós fazemos de uma forma natural, mecânica. Não, nós devemos fazer intencionalmente. Devemos deixar a ofensa, a amargura bem longe do nosso coração. Olha que a Bíblia diz ali no versículo 15: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Ou seja, manter um coração ofendido é se excluir da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Sabe, o perigo de um coração ofendido é porque ele não traz prejuízo apenas para si mesmo. Ele brota e ele começa a causar perturbação e contamina muitas pessoas ao redor. Mas a gente precisa compreender a importância de nós termos um coração livre mesmo da ofensa. Quando Jesus vai falar lá em Mateus, no capítulo 24, ele vai falar sobre o final dos tempos, ele vai falando sobre os sinais do final dos tempos, ele começa a falar sobre as guerras, sobre terremotos, sobre fomes, e depois ele chega ali no versículo 10 e ele diz assim que vai existir naquele tempo, falando do fim dos tempos, que muitos ficarão escandalizados. E quando a gente vai olhar o significado dessa palavra, escandalizados, é ofendido. Ou seja, pessoas que vão alimentar um coração ofendido. Então, muitos ficarão escandalizados, ou seja, ofendidos, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Então, o coração ofendido, ele leva a essa situação que Jesus declarou ali, de traição e ódio. O coração ofendido leva o ser humano a viver assim. E daí é interessante porque nesse mesmo contexto, nesse mesmo versículo, né, Jesus diz assim que por causa disso, por causa dos corações ofendidos, muitos trairão e odiarão uns aos outros e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Veja que essa questão da ofensa também tem a ver com o aumento dos falsos profetas e esses falsos profetas enganam muitos, por quê? Porque também estão com os seus corações ofendidos e então recebem a mensagem daqueles que também alimentam um coração ofendido. Mas manter a ofensa é extremamente prejudicial para a nossa caminhada cristã. E o Senhor anseia, deseja nos ensinar e nos encorajar a abandonarmos a ofensa. O Senhor deseja nos ensinar a seguir a paz com todos, ou seja, liberar perdão. Muitas vezes nós nos apegamos àquilo que nós sofremos e não conseguimos liberar aquilo. O nosso coração precisa ficar livre disso. E, amados, isso não é na força do nosso braço. É o Senhor que nos capacita para isso, é o Senhor que nos ajuda. Então, existem aquelas circunstâncias, aquelas coisas que nós enfrentamos que muitas vezes nós precisamos literalmente pedir ajuda. Senhor, eu não quero manter o meu coração magoado, amargurado, ofendido
em relação a essa circunstância aqui. Me ajuda, porque eu não quero, eu libero perdão para essa pessoa, eu libero perdão nessa circunstância, mas eu não quero permanecer com o meu coração amargurado, ofendido. Não quero que a amargura crie raízes no meu coração. Mas a gente precisa combater isso. A gente precisa levar uma vida livre da ofensa. E isso é algo intencional, é algo que nós fazemos de propósito, é algo que nós devemos lutar mesmo. Tanto que a palavra diz: esforcem-se para viver em paz com todos. O Senhor já sabia que seria um esforço. Esforço em que sentido? Não por ser na força do nosso braço, mas esforço porque a nossa tendência natural é guardar a mágoa, é ficar ofendido. Isso é naturalmente falando. Mas como nós nascemos de novo e recebemos o poder do Espírito Santo, recebemos todo o perdão de Deus para conseguir liberar esse perdão, nós precisamos lutar mesmo contra a ofensa, contra a amargura, contra a mágoa. Tem um texto lá em Provérbios 18, 19, que eu acho bem interessante porque ele fala assim, ó: um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Veja isso, amados, um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. Quando nós alimentamos o coração ofendido, nós nos tornamos com um coração endurecido, ou seja, inacessível. Inacessível para que os outros irmãos tenham comunhão conosco e inacessível à palavra de Deus. Colocamos uma muralha por causa da ofensa que sofremos, que muitas vezes se torna intransponível até mesmo para a palavra de Deus. Por quê? Porque nós começamos a rejeitar a palavra de Deus por causa do coração ofendido. Muitas pessoas, elas conseguem ouvir a mensagem de Deus até certo ponto, mas quando chega nessa questão, quando confronta mesmo o coração ofendido, quando chega naquela muralha que ela criou, as pessoas abandonam a palavra de Deus. Elas só aplicam a palavra de Deus aquilo que lhe apraz. Mas quando a palavra vem e mexe com aquilo que precisa ser mudado, quebrado, com aquela fortaleza que precisa ser destruída, muitas vezes as pessoas o que? Rejeitam. E tudo isso, amados, por causa desse coração ofendido. Sabe, guardar rancor endurece o nosso coração. Alimentar a ofensa nos torna inacessíveis. Como eu falei, a falta de perdão ela vai criando uma muralha. E muitas vezes essa muralha nos impede de receber plenamente a palavra de Deus, nos impede de receber o poder do Espírito Santo, nos impede de receber o fluir do Senhor na nossa vida. O Senhor deseja fluir em nós como rios de água viva, mas como que ele fluirá em nós como rios de água viva se tem essa muralha da ofensa? Amados, e muitas vezes essa ofensa, ela não é só com outras pessoas. Tem pessoas que lutam com o coração ofendido porque elas não se perdoam. Porque elas erraram tanto na sua caminhada que elas não se perdoam. E o coração ofendido delas é ofendido com elas mesmas. Amados, o Senhor deseja nos libertar de tudo isso. A graça de Deus nos capacita, nos empodera, nos fortalece para que a gente possa ser livre de tudo isso e que a gente mantenha um coração sempre disponível ao Senhor. Como nós vimos ali aquele Provérbios, o irmão ofendido, ele se torna inacessível. Não é esse o desejo de Deus para mim e para você. O Senhor deseja que o nosso coração esteja completamente acessível a Ele, disponível para a atuação dEle. Eu quero encorajar você a se esforçar, como nós lemos o primeiro versículo, o primeiro texto de Hebreus, capítulo 12, para você se esforçar para viver em paz com todos. Ou seja, viver em paz com as pessoas, liberando perdão, e viver em paz com você, liberando perdão para você também.
Deus nos chamou para uma vida de paz. Lá em Colossenses, nós encontramos que o árbitro do nosso coração deve ser o quê? A paz. A paz de Cristo seja o árbitro em seu coração, seja o juiz em seu coração. Como que nós vamos conseguir discernir essa paz se nós mantemos um coração cheio de ofensa, cheio de mágoa, cheio de rancor? Não tem como, é impossível. E o Senhor nos chamou para uma vida de paz. O Senhor mesmo estabeleceu a paz no nosso relacionamento com Ele. Romanos 5:1, justificados, pois por meio de Cristo temos paz com Deus. Ou seja, o nosso relacionamento com Deus já é um relacionamento de paz, não há mais condenação para nós. Nós que estamos em Cristo Jesus, não há mais condenação para nós, já fomos livres por meio de Cristo Jesus, por meio da lei do Espírito de vida, fomos libertos de todo pecado, de todo domínio do pecado, e por isso não há mais condenação sobre as nossas vidas. Mesmo quando erramos, mesmo quando falhamos, o Senhor sempre está ali de braços abertos. Para quê? Para nos restaurar, para nos receber novamente com toda alegria, porque quem se afasta, né, de Deus muitas vezes somos nós. E quando alimentamos um coração ofendido, nós vamos nos distanciando de Deus, vamos nos tornando inacessíveis, como já mencionei. Então, que eu e você, amados, nós possamos levar uma vida entendendo o quanto é importante nós termos um coração perdoador, perdoador com as pessoas e perdoador conosco. Não adianta nós, quando nós erramos, ficar ali se culpando, se lamuriando, se autoflagelando. Não. Recebe o perdão do Senhor e prossegue para o alvo, olhando para Cristo Jesus. A mesma coisa quando pessoas erram conosco. Assim como nós erramos, as pessoas também podem errar. E quando elas erram conosco, nós liberamos perdão, nós avançamos em fé na suficiência de Cristo Jesus, nos esforçando para viver em paz com todos. Esforçar para viver em paz, amados, não significa que nós vamos ter um relacionamento de amizade e intimidade com todas as pessoas. Não é isso. Esforçar-se para viver em paz com todos é não guardar a ofensa. Tem pessoas que a gente não vai conseguir desenvolver um relacionamento de intimidade, porque não tem. A Bíblia fala assim: andarão dois juntos, Amós 3:3. Andarão dois juntos se eles não estiverem de acordo? Então não tem como duas pessoas caminharem juntas se elas não estiverem de acordo, se elas não tiverem os mesmos princípios, a mesma visão, o mesmo espírito. Não tem como andar junto. Então tem pessoas que nós não vamos conseguir andar junto no sentido de ter uma amizade, uma intimidade, mas nós não precisamos guardar mágoa. Se nos ofenderam, se nos magoaram, libera o coração, sabe? Libera o coração dessa ofensa, não guarda isso. Se às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não sinto de pedir perdão, eu não sinto nada. Não, mas não é sobre sentimento, é sobre uma decisão. E para conseguir sentir a paz de Deus, ora, pede ao Senhor, clama ao Senhor, como a palavra diz. Em todas as coisas, em tudo, nós devemos clamar a Deus, orar a Deus, e a paz que excede todo entendimento guardará a nossa mente e o nosso coração. O que nós precisamos, amados, é levar uma vida intencional, nos esforçando para quê? Para não guardar ofensa no nosso coração. Um coração ofendido é extremamente perigoso, contamina as outras pessoas, invade o ambiente e começa a corromper tudo ao redor e ainda se torna o quê? Inacessível. Então é muito perigoso um coração ofendido. E nós vimos no início do áudio, no início do devocional, que eu mencionei com os irmãos o texto ali de Mateus 24:10, que Jesus já falou que nos últimos tempos as pessoas, elas guardariam muito rancor, elas se escandalizariam, ou seja, elas ficariam ofendidas, elas guardariam isso. Então, nós já sabemos que é um sinal do final dos tempos. Agora, nós não precisamos ceder a isso.
é o que mais nós vemos por aí, né? Quando nós olhamos ao nosso redor, por que tanta traição, tanto ódio, tantas coisas terríveis acontecendo? Vinda de corações amargurados, de corações ofendidos, de corações que estão inacessíveis. Sabendo disso, nós precisamos nos posicionar exatamente como o texto que nós lemos ali de Hebreus 12, 14 e 15. Ou seja, devemos nos esforçar para viver em paz com todos. Devemos cuidar para que ninguém se exclua da graça de Deus. Olha que interessante isso, né? Significa que se nós alimentamos um coração ofendido, nós estamos nos excluindo da graça de Deus. Então, que eu e você nós permaneçamos com o nosso coração sempre limpo, sempre disponível e sempre acessível ao Senhor. Que o nosso coração não crie as muralhas da ofensa e por causa disso a palavra de Deus tenha dificuldade de agir em nós. Pelo contrário, que nós possamos rasgar mesmo o nosso coração diante do Senhor, que nós possamos cuidar para que nenhuma raiz de amargura brote no nosso coração, causando perturbação e ainda contaminando as outras pessoas. Que eu e você, nós possamos levar isso a sério, né? Nós possamos ver as situações que acontecem conosco e tomarmos uma decisão. Eu não vou manter a ofensa, eu não vou guardar a mágoa, eu vou liberar isso. E, amados, isso começa no nosso relacionamento conosco, né? Liberando perdão quando nós erramos. Para as pessoas que têm dificuldade, se perdoe, porque Deus já te perdoou. E na nossa vida íntima, né? Com a nossa família, com o cônjuge, com filhos, com o irmão, com as pessoas de perto. Né? Não podemos ficar ali alimentando a amargura, alimentando a ofensa. Entrega para o Senhor. E a palavra diz que quando nós entregamos tudo ao Senhor, a paz dele, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Ou seja, o nosso coração não vai mais ficar guardado pela ofensa, mas vai ficar guardado pela paz que há em Cristo Jesus, que é uma paz que excede todo o nosso entendimento. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor já nos perdoou e porque somos perdoados, nós podemos liberar perdão. Pai, eu oro mesmo pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nós não queremos nos excluir da sua graça, de jeito nenhum. Nós não queremos alimentar um coração ofendido. Já vimos o perigo de manter um coração ofendido, vai contaminando as pessoas ao redor e vai nos tornando pessoas inacessíveis, seja para os relacionamentos ou seja para a tua palavra. Nós não queremos isso, Pai. Nós queremos a capacitação, a força que vem do seu Espírito, para que nós possamos viver em paz com todos, para que nós possamos liberar perdão, para que possamos liberar o nosso coração. Ah, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a viver de uma forma diferente do que nós temos visto. Ah, Senhor, nós vemos as pessoas guardando mesmo ódio, rancor, querendo a vingança, e por isso nós temos visto tanta traição, tanto ódio, tanta contenda, tanta discussão, tanta amargura. Ah, Senhor, nós não queremos viver assim. Nós não queremos que nenhuma raiz de amargura brote no nosso coração. Nós não queremos isso, Pai. Então nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda a vivermos livres, livres de toda ofensa, livre de todo rancor, livre de toda mágoa. Nós queremos que o nosso coração esteja sempre disponível para o Senhor. E o Senhor mesmo é aquele que nos ajuda a liberar perdão. O Senhor é aquele que nos ajuda a mantermos um coração sempre livre e disponível para o Senhor. Ah, Pai, nós dependemos de Ti. Na força do nosso braço é impossível. Nós dependemos do Senhor, nós dependemos do Seu Espírito. Então a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda. Nós queremos sim nos esforçar para viver em paz com todos. Queremos cuidar para que nós não nos excluamos da graça do Senhor. Não queremos que nenhuma raiz de amargura brote em nós. Nós vamos intencionalmente, propositalmente viver uma vida de paz, a paz que excede todo entendimento, porque o Senhor nos chamou para uma vida de paz. A Senhor nos ajuda a viver assim, nos ensina a viver assim, Pai. E aqueles irmãos
que estão enfrentando o coração ofendido, a falta de perdão. Pai, eu oro mesmo para que eles sejam convencidos hoje, para que eles liberem o perdão, para que eles liberem essas amarras que têm prendido eles à vida das pessoas, que eles possam liberar todo o coração deles dessa amargura, que eles façam uma oração mesmo agora, liberando perdão para quem o ofendeu. Ah, Senhor, que eles não permitam que essa amargura brote e cause perturbação. E se já tem brotado ali, que o Senhor mesmo venha como uma espada, como a tua palavra diz, que a tua palavra é como uma espada de dois gumes, adentrando o mais profundo do nosso ser, que essa espada possa adentrar o mais profundo do coração dos meus irmãos, arrancando toda essa raiz de amargura, arrancando tudo isso daí e tornando o coração deles livre, 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 livre para viver a paz que excede todo entendimento. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós queremos viver em tudo para a sua glória e sabemos que é muito importante mantermos um coração livre da ofensa. Nos ajuda nisso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.